E aí pessoal, beleza? Agora vamos falar então sobre um outro tipo de diagrama que a gente tem, que é o diagrama PV. A gente já viu o diagrama, né, temperatura e volume, foi nos últimos vídeos, e agora já passar sobre um diagrama que agora usa pressão. Igualmente lá no diagrama TV a gente tinha aquela variação de temperatura e volume específico, e vendo os processos sempre a pressão constante. Agora a gente vai ter uma variação de pressão e volume específico. Os processos agora vão ter a temperatura constante. Essa vai ser uma outra visão que a gente vai ter aí desse mesmo, dessas variações de propriedade. Para isso a gente bolou um novo experimento mental, que agora a gente vai ter um processo que a gente tem um vapor dentro de um conjunto pistão-cilindro, e a gente vai resfriar ele. Embaixo dele tem um reservatório frio com a temperatura praticamente constante, um reservatório gigantesco, enorme, então ele recebe esse calor sem variar a sua temperatura. E à medida que a gente vai aumentando a pressão agora desse vapor, você vai comprimindo mais esse vapor, trazendo ele a algo mais próximo do comportamento de fluido, ele vai começar, à medida que esse trabalho for executado sobre ele, ele transfere esse calor para esse reservatório frio e isso é feito de tal maneira que a temperatura não vai ser alterada, né? Não vai ter variação das propriedades como energia interna do fluido, não varia. Ele vai ficar sempre recebendo esse trabalho, joga esse trabalho já como calor para o reservatório frio e não varia a sua temperatura. Não variando a sua temperatura, ele vai passar inclusive pelos processos de mudança de fase até virar líquido. A gente vai pouquinho em pouquinho colocando mais pezinhos aqui nele, como vocês estão vendo, né? A gente vai aumentando aqui esses pezinhos aqui, ó, que estão aumentando em cima do pistão, vai aumentando a pressão que é executada, tá? Nesse caso, a gente vai começar, obviamente, por uma linha, né? Nossa linha vai estar onde a pressão vai ser mais alta e o volume específico é mais baixo, né? Se a gente começa pelo caso do líquido, se a gente começar por aqui, ó, se a gente começa por esse aqui pela região onde ele é líquido, né, e vai de trás para frente nessa nossa informação, ele estaria por aqui, nessa região onde ele está com uma pressão mais alta e um volume específico muito mais baixo. No caso do vapor, não, ele está com um volume específico mais alto e uma pressão aqui que está muito mais baixa, né? Então vamos considerar isso daí, isso aqui para a gente começar o nosso problema, né? Vamos começar então para a região de vapor. Como ele está numa região onde ele tem um volume específico muito alto e uma pressão muito baixa, onde que ele vai estar aqui nesse gráfico? Ele vai estar, obviamente, vou pegar aqui agora, vai estar nessa região aqui, ó, região aqui de baixo. Vou até marcar isso aqui com um quadradinho. Ele estaria por aqui, né? Ele estaria mais ou menos nessa região aqui, ó, da frente, onde a gente tem aquele volume muito alto e uma pressão muito baixa. Então, nesse caso, vou começar a desenhar aqui de trás para frente, vai ser aqui, ó. Você vai ter essa região com uma... eu tenho que conectar aqui o meu tecladinho, só um minuto, pronto, beleza, agora conectei a minha mesa digitalizadora aqui agora dá para escrever para vocês. A gente começa com esse gráfico aqui, ó, vai estar aqui nessa região, onde ele é um volume mais alto e uma pressão muito baixa. Ele comporta isso aqui como se fosse aquela região parecida com a região do vapor superaquecido, né? E chegou nesse ponto aqui agora, ele vai começar a virar líquido vapor, ele vai passar por um processo igualmente ao processo que a gente viu no diagrama TV, perdão, e agora vai ser uma linha reta. Ele vai ser uma linha reta aqui que vai sair da região de vapor e vai até uma região aqui onde ele se torna completamente um líquido, né? Deixa eu desenhar essa reta aqui agora, ficar retinho. Onde vai ser completamente um líquido. E a partir desse momento ele vai começar a ter um volume específico muito pequeno e a pressão dele pode aumentar consideravelmente. Ele vai ter uma variação de volume sempre muito baixa. Então ele vai estar nessa região aqui, ó. Vai estar agora... Aqui errado ali. Vai estar agora aqui, ó. Vai estar crescendo aqui agora como vai estar variando pouco, na verdade. Varia pouco seu volume específico, mas ela pode aumentar muito a pressão. E a gente pode ter esse gráfico se repetindo em vários outros tipos de temperatura, né? Aqui seria, por exemplo, uma temperatura constante, mas uma temperatura mais baixa, né? Se a gente aumenta essa temperatura, aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui pra gente, isso aqui seria um T1, por exemplo, uma temperatura 1. Se eu quero colocar isso aqui numa temperatura mais alta, o que eu tenho que fazer? Vou colocar agora uma temperatura mais alta, eu vou ter esse mesmo gráfico, mas ele vai estar aqui, ó. Está se comportando aqui agora. Ele sai daqui de um volume um pouco mais... sai de um volume, mas ele vai entrar aqui para o volume dele, igualmente ao que a gente viu no caso do diagrama pressão-volume, nos últimos vídeos. Ele aqui agora também chega, né, consegue se comprimir mais, estando a uma temperatura mais alta. Se dá para você conseguir comprimir mais esse fluido, né, e você consegue diminuir. Você vai conseguir, o momento em que você consegue ter uma queda muito brusca de volume,
a partir a partir do momento que ele está com mais energizado. Então ele aceita mais essa queda de volume, né? Então nesse ponto aqui, agora passa a ter uma linha que vai se conectar e vai ser muito parecido com o gráfico que a gente fez lá para o PV, tá? Vai ser aqui, agora ele chega até esse ponto, e aí depois ele deixa de ser linha reta e vai passar a ser uma linha curva aqui para cima, ó. Conecta-se lá para cima. Quer refazer isso aqui, conectando corretamente assim. Pronto, e aqui depois vai ter outros gráficos aí, outras linhas aí que vão fazer esse mesmo processo. E a gente tem a linha aqui T2, e pode ter a linha T3, até a gente ter a linha onde ocorre o processo crítico, né, que é essa linha aqui, ó. Vai ter um fluido que vai crescer aqui, ele chega no estado supercrítico e depois vira líquido lá para cima. Na verdade a linha é um pouco mais suave, né, chega aqui, depois ele só vai aqui como um fluido supercrítico. Essa linha aqui já é a linha que a gente conhece, a gente falou dela, que é o estado, a linha supercrítica. Então nesse ponto aqui agora, a gente pode novamente conectar todos os pontos, né, que estão relacionados ao estado de líquido saturado, que são esses pontos aqui. Eu conecto esse aqui com esse, eu conecto esse aqui com esse. Deixa eu refazer esse desenho aqui, ficou meio feio. Se eu conectar aqui assim, conectar aqui em cima. E aí aqui eu conecto lá no meu ponto crítico, né? Posso fazer essa conexão aqui lá no meu ponto crítico, ó. E aí ele desce aqui depois. Deixa eu fazer aqui de novo essa curva, conectar lá no meu ponto crítico e desce aqui, desce para cá, depois desce aqui novamente. Então a gente tem essa linha, novamente a gente tem as mesmas definições que a gente falou lá em cima. A gente vai ter aqui também nessa região de saturação, né? Região saturação. Deixa eu botar isso aqui em preto, né? Ou em azul, né? Então, essa região de saturação está definida aqui. Eu vou ter também o meu líquido saturado, tá nessa região aqui, ó, o líquido. Na verdade, esse aqui é o meu vapor saturado. Eu vou ter o meu líquido saturado, são esses pontos que estão ligando aqui no lado esquerdo aí da figura. Eu vou ter também essa região aqui que vai ser o meu líquido comprimido, está toda para o lado de cá. Líquido comprimido. E eu vou ter essa região aqui agora, que é o vapor superaquecido. Vapor superaquecido, beleza. E esse daqui fica sendo o nosso ponto crítico. Essa linha vermelha também tem todas as características que a gente conhece também do ponto crítico. É a curva de pressão que passa pelo ponto crítico. O ponto crítico é justamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto vermelho aqui que eu vou marcar ele agora pra gente. Nesse ponto onde a gente tem exatamente, deixa de ter qualquer existência de uma mistura líquido-vapor, justamente o topo do nosso domo da região de saturação. E a gente vê que a relação da pressão e da temperatura tem essa coisa, né, de que assim, as regiões ali onde a gente tem o líquido comprimido e o líquido saturado, elas são um pouco meio retonas, assim, elas têm pouca variação de volume. Nas regiões de vapor você tem muita variação de volume, dependendo se você tem mais pressão, por exemplo, como a gente viu no diagrama PV, se você tem um fluido que está com mais pressão, ele consegue comprimir mais, essa pressão externa consegue comprimir mais esse fluido para ele se aproximar mais de uma condição de líquido. Se você tem aqui agora um fluido com uma temperatura maior, você também tem mais essa agitação das partículas, também consegue comprimir perdão, novamente, esse fluido a um volume ainda menor e aproximar ele um pouco mais das características de um líquido, né? Acaba que o fluido em estado supercrítico, ele é um pouco isso, ele é um líquido que se aproxima um pouco do vapor, as características são meio parecidas, justamente quando você reduz essa distância entre o líquido saturado e o vapor saturado ao mínimo, né, para zero, eles são, no ponto crítico, são a mesma coisa, tem as mesmas características, as mesmas propriedades. Mas o que fica sendo esse diagrama, né, que a gente consegue entender e identificar os pontos que a gente precisa identificar e saber quais são os pontos que estão relacionados ao que a gente quer identificar. E eu vou até marcar isso aqui, para deixar bem claro, igual eu fiz lá em cima, que é o vapor saturado e o líquido saturado, eles são características dessa linha aqui, dessa linha preta aqui, essas linhas aqui, elas identificam as linhas onde eu tenho o meu vapor saturado, e essa linha aqui identifica as linhas onde eu tenho, os pontos onde eu tenho o meu líquido saturado. Mas com isso a gente viu, a gente precisa de duas propriedades, né? A gente sempre falou isso. Você tem uma pressão, um volume, uma pressão, uma temperatura,
Você identifica qualquer conjunto de propriedades que você queira. Você não precisa se preocupar em buscar nenhuma informação extra para isso. Qualquer conjunto de duas propriedades identifica o estado claramente. Mas tem uma coisa aí que talvez as pessoas não tenham percebido ainda, né? Talvez alguém esteja um pouco viajando aí, mas fica claro agora que eu vou falar. Tem essa região de mistura, essa região de saturação que a gente tem. Essa região de saturação, também vou falar região de mistura, região de mistura líquido, vapor. E essa região aqui, ela tem uma coisa muito interessante, que talvez passe despercebido por quem não estiver assim, só olhando, né? A gente olha, aprende lá que a termodinâmica com quaisquer duas propriedades você define o estado. Nessa região de mistura isso não é verdade mais, porque olha só, eu tenho aqui na região de mistura uma temperatura, eu vou até marcar aqui agora isso, eu tenho uma temperatura na minha região de saturação, e eu tenho também uma pressão, a pressão que não muda, olha só. Então aqui nesse ponto eu tenho, deixa eu ver aqui, aqui nesse ponto, olha só, nos pontos aqui onde eu tenho a região onde está acontecendo esse processo, ou isobárico, como a gente viu no diagrama PV, ou isotérmico, como a gente viu no diagrama PV agora, a gente tem uma pressão e uma temperatura que são meio constantes. Aqui eu estou com a pressão de saturação, e aqui eu também estou com a pressão de saturação. São pressões diferentes, mas elas são pressões que não variam. E dentro dessa linha reta, dentro desse espaço aqui, ó, vou até marcar ele aqui para a gente também, dentro desse espaço aqui, ou desse espaço, eu tenho infinitos estados diferentes. Eu tenho tanto o estado de líquido saturado, quanto o estado de vapor saturado. Eles são coisas completamente diferentes. Como que eu consigo, então, definir o meu estado a partir de duas propriedades? Olha, você pode até falar que nessa região, então, quebrou esse protocolo, né, do termodinâmica. A gente vai precisar de mais uma informação. Na verdade, não. É porque a pressão e a temperatura, na região de saturação, elas não são propriedades independentes. Uma depende da outra. Você só consegue ter na região de saturação se você está a uma temperatura de saturação, você vai ter a mesma pressão de saturação. Ela não varia, não pode variar. É uma propriedade da substância ali naquela região. Entendeu? Se você está aqui num ponto, por exemplo, olha, se eu estou na região de saturação e eu estou com a minha pressão aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui vou marcar aqui com uma linha, vou botar tracejado também. Vou botar tracejado, vou botar a linha, tá? Ó, se eu estiver nessa região aqui agora, por exemplo, se eu estou numa certa pressão aqui, ó, estou com esta pressão, deixa eu botar ela, estou com esta pressão aqui nesse ponto, tá? Beleza. Vou marcar que eu estou até ali, ó, e aqui eu vou botar isso. Se eu estou aqui, por exemplo, aqui eu estou numa região onde eu sei que eu tenho uma certa pressão, essa minha pressão aqui é a pressão de saturação. Eu sei que essa minha pressão, deixa eu botar aqui, essa pressão aqui é uma pressão que, por estar ali dentro, dentro do meu domo de líquido vapor, por estar nesse ponto aqui, ó, eu sei que isso aqui é uma pressão de saturação, tá? Eu sei que não tem erro. Não tem como eu estar com essa pressão de saturação com duas diferentes temperaturas. Se eu estiver aqui nesse ponto, eu só posso ter uma temperatura possível para essa região, que é justamente a temperatura onde eu tenho essa pressão de saturação que passa por essa curva aqui, ó. E vai passar por essa curva que passa aqui, ó, agora. Vou descer aqui agora, desço com ela aqui, e ela vai passar por aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma certa pressão, eu tenho uma curva que é isobárica. Nesse ponto magenta que eu desenhei aqui, eu tenho uma certa pressão. Se eu estou naquele ponto, eu tenho uma certa pressão, que a pressão ali é a pressão de saturação, que está determinada pelo meu gráfico, e ali eu só posso ter aquela temperatura de saturação. Não tem como eu ter outra temperatura. Não posso ter uma temperatura aqui acima ou abaixo, não posso ir para cima ou para baixo. Não dá, é a mesma temperatura de saturação. Se eu estou na região de mistura, na região de saturação, uma depende da outra, uma está linkada à outra. Então eu vou precisar de uma outra propriedade de qualquer jeito. Qual seria essa propriedade? Eu até brinco, né, na aula, eu falo assim, só os malandros percebem, a gente precisa de mais uma informação aí agora, que é a região de mistura. Na região de mistura, a gente precisa de uma outra informação. Eu vou até pular essa parte e vou voltar lá depois, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente precisa da informação do título, a gente precisa saber qual que é o título que a gente tem. Por quê? Porque eu posso ter tanto um vapor saturado, que não tem nada de líquido, ou posso ter um líquido saturado, que não tem nada de vapor. E a definição de um título é essa aqui, ó, um título que é dado pela letra X, e tem que ter cuidado para não confundir com a parte de exergia, que a gente vê depois a exergia, né, e fica às vezes talvez confundindo essas duas informações. Eu uso muito o X para exergia, mas nesse caso aqui o X, ele é realmente a relação, a razão entre a massa de vapor que eu tenho no meu sistema, dividido por toda a massa de líquido mais massa de vapor.
Perdão novamente. A gripe tá pesada. Se eu estou nessa região de mistura, eu quiser identificar qualquer que seja a minha propriedade na minha região de mistura, eu preciso usar a informação do título. Por quê? Porque se eu estou aqui, por exemplo, ó, se eu estou aqui igual no meu gráfico, mostrando em cima, esse gráfico aqui, eu estou nessa região, nesse ponto magenta aqui agora. É justamente a razão que eu tenho entre a minha massa total de vapor dividido pela minha massa total do meu sistema que vai me falar onde que eu estou. Se esse ponto magenta tivesse marcado aqui na linha preta à esquerda, esse x ia ser zero, eu não tenho vapor. E se ele tivesse marcado aqui à direita, onde está o meu ponto em ciano, ele ia estar marcando um x igual a 1, ou seja, tudo que eu tenho é só vapor. Então tem essas propriedades diferentes. Aqui no meio não, que pode ser 50%, 60%, tem uma ponderação entre eles, entendeu? E tem que lembrar uma coisa, aqui ó, ela está marcado no volume, não é na massa. Tem gente que às vezes confunde, acha que o título tem relação assim, 20% de massa igual a 20% de volume. Não é. É muito diferente a relação volume e a relação massa. Quando a gente trabalha com esses valores em termodinâmica, isso fica mais claro. Agora, botando isso aqui nesse processinho que a gente está vendo, olha só, se você quer identificar, você tendo um valor de x, você consegue identificar qualquer que seja o seu valor de título, ou qualquer que seja o seu valor de... Você tendo o valor de x, você já sabe qual é o seu título, na verdade, você consegue identificar qualquer que seja a propriedade. Você vai ter que fazer um equilíbrio ali entre elas, né? Isso aqui é a novidade das propriedades. Se você quiser chegar nessas fórmulas aqui, você pode partir de um princípio que o volume total, né, do seu sistema não vai mudar. Aí você altera o seu volume para pensar agora o seu volume em função da massa vezes o volume específico. E aí esse cálculo aqui, ó, que está mostrado como a somatória dos volumes tanto da parte do líquido saturado quanto do vapor saturado, se torna isso daqui. Você está somando a massa de vapor e a massa, a quantidade de massa de vapor vezes o volume específico do vapor saturado e a quantidade de massa do líquido saturado mais a quantidade de volume específico de líquido saturado. Isso aqui essas duas equações são iguais, né? A gente só mudou a forma como elas são apresentadas. Só essa equação aqui, ela não tem diferença alguma dessa equação aqui de baixo, são a mesma coisa. Agora a gente vai só manipular, a gente vai pegar essa massa de vapor aqui, vai representar, né, essa massa do líquido a partir dessa diferença entre a massa total menos a massa de vapor e vamos brincar com os valores aqui, sair dividindo todo mundo pelo vapor e a gente vai ficar com essa fórmula aqui, ó, isso daqui a gente sabe o que é, ó. Isso aqui a gente sabe que é o x, né? Isso daqui a gente sabe o que é também, ó. É 1 menos o x. Tá certo? Então a gente fica com essa informação e nossa fórmula vira essa daqui. Eu, particularmente, não gosto muito desta formulação para usar para calcular título. Eu acho que é mais fácil, mais entendível, quando a gente pensa que é o seguinte, olha só, vamos supor que eu tenho a propriedade V, por exemplo, eu vou simplesmente manipular aquilo ali, ó, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu V do líquido mais o X, que é o título que eu tenho, vezes a diferença entre o que eu tenho no meu V do vapor menos o volume específico do líquido saturado. Isso daqui eu acho mais entendível. Eu não sei por que explicar isso, é porque eu acho que parece mais com aquela relação que a gente tem de enxergar uma função de primeiro grau, sabe? Você tem uma função, essa aqui virou uma funçãozinha de primeiro grau, olha só, você está aqui num vapor, uma região de líquido, você está aqui na região de vapor, ele vai ter um slope, né, uma inclinação que é contínua, que é dada justamente pelo seu valor de x. Justamente não, pelo seu valor de x não, justamente por essa diferença que você tem, que é de valor de do volume específico do vapor saturado, o volume específico do líquido saturado. Então isso aqui fica mais fácil, eu acho mais tranquilo de enxergar. Na verdade aqui está até o seguinte, né, eu até desenhei errado, seria isso aqui, ó. Tirar isso aqui, por exemplo, e aqui seria mais ou menos o valor de x, né? Você tem o valor de x que está aqui aumentando. E aqui você tem aqui, ó, o seu volume específico do líquido e aqui em cima você vai ter o seu volume específico do vapor. E esse aqui você vai aumentando o seu x, né? Você sabe que você vai sair de um valor de volume específico no líquido saturado até chegar ao valor de volume específico do vapor saturado. Quando o x aqui for igual a 1, você vai saber exatamente o que ele é. Se for igual a 0, você vai saber que ele vai dar exatamente o volume específico do vapor saturado, e se você põe ele igual a 0, ele vai dar exatamente o volume específico do líquido saturado. Tá? É um jeito de você enxergar o problema, apenas é só um jeito de você enxergar. Se você manipular essa equação aqui de cima, você chega nessa aqui de baixo também sem nenhum problema, tá? Não tem nenhuma variação. Mas uma coisa que eu quero tirar da cabeça de vocês, para quem estiver vendo esse vídeo também, é aquela ideia, que eu acho que é uma ideia um pouco errada,
de que a gente só tem esses processos, só ocorrem, né, processo a pressão constante ou a temperatura constante, porque a gente fica construindo diagrama, falando, esse processo é pressão constante, esse aqui é temperatura constante, e acaba meio que nutrindo essa ideia de que todos os processos são assim, o que é uma inverdade, né? Você pode ter processo como esse aqui de cima, ó, que é simplesmente um processo que você tem, está um volume constante, o pistão agora está fechando a tampa da nossa panela, não está deixando nada sair, eu começo a aquecer. Ali dentro, se eu tiver só um líquido, esse líquido vai virar mistura líquido-vapor, começa a aumentar a quantidade de vapor com relação à quantidade de líquido, e ali no final vira só vapor. E você continua aumentando esse vapor, ele simplesmente vai continuar aumentando aí a sua temperatura. Vamos fazer um diagrama bem rapidão, só para a gente entender isso aí, né? Como é que seria esse processo, como é que a gente consegue entender esse processo acontecendo. Olha só, eu teria aqui, por exemplo, uma temperatura, um volume, eu vou desenhar aqui rapidão vou desenhar aqui, eu escrevi aqui, olha só, temperatura, e eu vou ter aqui o volume específico. Aqui eu posso desenhar até a minha mistura, aqui é meu domo líquido-vapor, olha só, tá? O domo líquido-vapor está aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, as várias pressões que eu posso ter, eu posso desenhar aqui a minha pressão, por exemplo, uma curva de pressão aqui, por exemplo, eu tenho uma curva de pressão aqui, onde estava, né, o meu problema, e ele vai, depois sobe lá para cima, aqui eu vou ter outra curva de pressão. O que aconteceu nesse caso aqui, né? O que eu estou entendendo que aconteceu nesse caso? Eu começo com uma certa mistura líquido-vapor, tá? Eu comecei com a mistura líquido-vapor. Para esse tipo de problema, eu teria isso aqui, eu vou pegar essa curva. Eu comecei com uma certa mistura líquido-vapor, que está, por exemplo, por aqui, ó. Ela está nesse ponto aqui. E eu comecei a aquecer ela, eu comecei a aquecer essa mistura. Alguma coisa não vai mudar, o que não vai mudar nesse caso é a minha massa, mas também não muda o meu volume. O meu volume ele é constante, ele não vai ser alterado durante esse processo. Se eu vou ter uma massa e um volume, deixa eu até escrever isso aqui de uma maneira mais clara, se eu vou ter uma massa, ó, M, e um volume que ambos são constantes, isso quer dizer que o meu Vzinho, que é igual ao volumão sobre a massa, ele também é constante, ou seja, esse ponto aqui, ó, o meu V, ele não se altera, o meu V é sempre o mesmo. O que vai acontecer é que eu vou começar a aquecer, esse meu V vai sair de um estado ali, é um processo que a gente chama, esse processo chamado de isocórico, tá vendo aqui, é um processo que você tem um volume constante ali acontecendo, um processo de aquecimento a volume constante. Nesse tipo de processo, o que vai acontecer é isso, eu vou estar com uma eu vou pegar aqui o tracejado, uma linha, eu vou sair aqui de um estado, né, que ele está aqui agora, e ele vai se aquecer e vai chegar até um estado aqui no final, onde vai ser um estado onde vai estar com o mesmo volume específico, né? Se eu consigo terminar aqui certinho no volume específico, está ótimo. E ele mesmo estando no mesmo volume específico, ele vai passar por várias linhas, infinitas linhas isobáricas, né? Mas ao momento que ele vai passando por essas linhas, ele vai mudando a sua característica da sua mistura. E ele pode aqui, ou seja, nesse ponto aqui ele estaria mais ou menos no ponto intermediário, ele estaria chegando mais ou menos aqui, olha só, ele aumentou sua quantidade de vapor. Como é que eu sei disso? Se eu olho para esse meu gráfico, eu vejo que esse braço aqui, ó, eu posso ver que talvez, se o meu gráfico fosse um pouquinho mais desenhado, eu veria isso, melhor desenhado, eu veria isso. Esse meu braço aqui que eu tenho, que é o correspondente à quantidade, né, de mistura de líquido que eu tenho, e esse braço aqui que eu tenho, que é correspondente à quantidade de vapor, a relação entre eles ela vai começar a ficar diferente, né? Eu tenho na verdade até o oposto, né? Olha só, esse daqui, ó, vou desenhar isso aqui dessa forma, quer ver? Olha só, essa região aqui, ó, que está mais próxima aqui do vapor saturado, pensa na relação que tem entre esse braço que está aqui, entre esse espaço que está aqui, ó, marcar ele amarelo, a relação que tem entre essa distância e essa distância. Quanto maior é a distância que está na minha esquerda, mais próximo do vapor saturado eu estou, certo? Quanto menor é essa distância aqui agora no meu lado direito, mais próximo do vapor saturado eu estou também. Então aqui nesse caso, que eu veria no gráfico, se fosse um gráfico real, bem desenhado, não que eu desenhei aqui agora, eu veria que essa relação ia começar a ficar cada vez mais pendendo para o vapor saturado, ou seja, esse tamanho do meu braço aqui, esse tamanho dessa distância aqui nessa região, ficaria cada vez maior com relação ao tamanho dessa distância. E aí eu continuaria esse processo, né, infinitamente até eu chegar num ponto onde eu teria aqui a minha linha de vapor aqui tracejado. Agora eu continuaria esquentando ele aqui, ó, até ele chegar no ponto, deixa eu marcar aqui exatamente onde ele estava, até chegar no ponto aqui onde ele é um vapor saturado, certo? Ali ele parou, ali não tenho mais que me preocupar com nada. Aqui ele chegou no ponto final, que é o ponto final desse processo que eu desenhei aqui em cima, onde tudo que tem dentro desse volume de controle virou só vapor, ou vapor saturado, ou virou vapor superaquecido, mas eu não mudei volume em hora nenhuma. Ele continuaria crescendo, se eu quiser continuar esquentando,
Ele vai aqui, vai subir infinitamente até virar, sei lá, plasma, virar alguma coisa assim, e aí vai passar do estado supercrítico, também não vai continuar. Ele continua nesse processo. Né? Eu posso fazer processos isocóricos. O que eu tenho que entender é que durante esse processo isocórico ele passou por várias mudanças, várias pressões de saturação diferentes. Né? E nesse processo aí, como ele vai subindo nesse processo isocórico, subindo o nosso diagrama TV, ele vai chegando a relação que ele tem, né, entre a quantidade de líquido saturado e a quantidade de vapor saturado que ele tem, vai começando a ficar cada vez mais pendendo para ele ter mais vapor saturado, ou seja, vai chegando cada vez mais próxima da linha de vapor saturado, entendeu? Então essa é a questão, assim, é físico e a gente vê isso no diagrama também, é bem legal. Então vou encerrar por aqui agora, já falei muito nessa aula. A próxima aula eu vou falar sobre... falar um pouco sobre o estado supercrítico, beleza? Valeu, galera.